Capítulo 13 da parte A, versículo 11. Digo isso porque a palavra se manifestou livre para o juízo, e o tempo do reino das trevas chegou ao fim. E temos a chance de nos livrar de forma definitiva do diabo e seus anjos. Basta termos paciência do lado do Deus certo. Versículo 11, repetindo. Digo isso porque a palavra se manifestou livre para o juízo. Então a palavra ela se manifestou livre para o juízo. Essa liberdade é dada pela lei de Deus. A palavra com a verdade. Porque para você falar a verdade, você tem que falar. Então essa liberdade é para dar ênfase à verdade, essa palavra, nessa liberdade. Através da lei de Deus, porque o fundamento da lei de Deus é a verdade. Então a palavra se manifestou livre para o juízo. Lembrando que esse juízo da palavra, mais uma vez eu vou falar, não é para condenar, é para salvar. Mas juízo a pessoa sempre fala que é condenação, né? Mas perante Deus não é. Perante Deus, juízo é quando você se conserta. Por exemplo, se você deixa de obedecer à lei corruptível dos políticos ou à lei corruptível de Moisés e passa a obedecer à lei incorruptível de Cristo, o juízo de Deus se revelou na sua vida para te salvar. E é dessa maneira que ele se revela. O juízo de Deus ele não se revela na sua vida para condenar, irmão. Ele somente para salvar. O que se revela, o juízo que se revela na sua vida para condenar é das leis corruptíveis de Moisés e dos políticos. Sempre ele se revela para te condenar, para te penalizar. Já o juízo de Deus não, é para salvar. Porque ele tem a característica de salvar, que é a característica do Salvador. E o tempo do reino das trevas chegou ao fim. Então aqui se revela um juízo para o mal, que é o do reino das trevas. Né? E esse reino das trevas, todos que estão regidos pelas leis corruptíveis dos políticos de Moisés, está na regência do reino das trevas. Né? Então esse juízo de Deus, com a palavra livre, é para salvar pessoas que se encontram na regência dessas leis. Então você tem que migrar para a lei incorruptível de Cristo para poder ser salvo. Né? Por isso que também a gente tem duas leis corruptíveis dos políticos de Moisés, né? Para incorporar pessoas também para ser salvo. Né? Por quê? Porque esse juízo de Deus, ele não é terreno. Então não é para todo mundo aceitar ele definitivamente não, porque esse juízo que se revelou não é para eliminar todo mundo da terra, e sim para reduzir a população da terra, para dar início ao processo de consumação do século. Né? Então não é um juízo para condenar, para salvar, é para salvar o juízo de Deus. Né? Por isso que ele também ele vai ter duas leis corruptíveis, que é a lei corruptível de Moisés, dos políticos de Moisés, né? Mas na grande tribulação vai deixar de existir a lei corruptível dos políticos. Então quem tiver nessas duas leis amparado pelo reino de Cristo, que é a lei corruptível dos políticos e corruptível de Moisés, tem que migrar para a lei corruptível de Moisés, porque a lei corruptível dos políticos vai deixar de existir na grande tribulação. Ela vai ser extirpada da terra. E a redução da população da terra é justamente por isso, que ela não vai existir mais. Vai existir somente duas leis, que é as duas leis da Bíblia, a lei de Moisés e a lei incorruptível de Cristo. Então vamos ler mais uma vez o versículo 11. Não digo isso, ou melhor, digo isso porque a palavra se manifestou livre para o juízo, e o tempo do reino das trevas chegou ao fim. E temos a chance de nos livrar de forma definitiva do diabo e seus anjos. Basta termos paciência do lado do Deus certo. Então, se você passar para o lado do Deus certo, você tem que ter paciência. Por quê? Porque vai ter o tempo da sua prova, para Deus provar se realmente você tem fé. Você tem que segurar o anjo até você ser ricamente abençoado do lado do Deus certo. Você vai se livrar dessa maneira.